Você vive no piloto automático. Desperte o poder do propósito que muda sua vida. Napoleão Hill. A vida de Lucas poderia ser a de qualquer um de nós. Um homem comum, que durante muitos anos se deixou levar por uma rotina repetitiva, onde os dias se arrastavam como um filme enrolado em um loop sem fim. Acordava, trabalhava, voltava para casa e repetia. Contudo, dentro de si, uma inquietude crescia, como um grito abafado em seu coração. Ele se perguntava: qual é o meu propósito? Qual é a verdadeira razão da minha existência? Em meio à frustração, Lucas começou a perceber que poderia haver algo mais. Em uma noite silenciosa, sentado em seu pequeno quarto, a luz suave da lâmpada iluminava seu rosto cansado, mas determinado. Foi nesse instante que os ensinamentos de grandes mestres, como Napoleão Hill, começaram a ecoar em sua mente. O poder do pensamento e da fé em ação pode ser a chave para despertar nosso potencial adormecido. Essa simples ideia acendeu uma chama de esperança dentro de Lucas. Ele percebeu que, apesar de carregar crenças limitantes por anos, havia uma centelha de poder pronto para ser desperto. Para você que também sente esse chamado interno, é hora de refletir. Você está vivendo no automático? Estar preso na rotina, sem propósito, é como navegar em um barco à deriva, levando apenas os ventos da acomodação. Mas assim como Lucas, você pode escolher agir, decidir romper com o padrão e começar a jornada para a transformação. Ei, antes de continuarmos essa jornada de transformação, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E, já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. Lucas compreendeu que o medo e a dúvida não eram apenas barreiras, mas desafios que testavam sua coragem. Apesar das vozes internas que lhe diziam que ele não era capaz, algo dentro dele começou a mudar. Ele decidiu que era hora de desafiar essas limitações. Esse simples ato de escolha abriu portas que ele jamais imaginou serem possíveis. A vida que sempre sonhou não estava além de seu alcance. Ela estava nas mãos de suas decisões. Enquanto caminhava pela casa silenciosa, absorvendo cada pensamento, reorganizando suas prioridades internas, Lucas sentiu que havia dado um passo crucial. O caminho ainda era incerto e cheio de desafios, mas agora, com a mente desperta, ele sabia que para conquistar a vida dos sonhos, precisaria de disciplina, coragem e, acima de tudo, fé em seu próprio destino. A jornada de Lucas foi marcada por uma transformação profunda e ele percebeu que a única maneira de mudar seu destino era agir. Ele começou a criar um plano, estabelecendo metas
desenvolvendo novos hábitos e rodeando-se de pessoas que o inspiravam. O invisível agora começava a tomar forma. Cada pequena conquista era um degrau em direção à realização. E lembre-se, a jornada só está começando. Essa mensagem que você ouviu é apenas o primeiro passo de uma reprogramação poderosa rumo à vida dos seus sonhos. As decisões firmes que você toma hoje vão construir o amanhã que você deseja. Acredite na força que vem de dentro. Utilize a fé racional e conecte-se com a mentalidade de sucesso que reside em você. Este é o início de um novo ciclo, onde hábitos de sucesso e ações intencionais se alinham com a abundância que você merece. Viva plenamente. Libere-se das amarras do passado e abrace a transformação que pode mudar tudo. Você está aqui por um motivo, e o melhor ainda está por vir. Enquanto Lucas caminhava por sua nova realidade, algo inesperado aconteceu. Em uma fração de segundo, uma lembrança esquecida surgiu em sua mente. Como um farol aceso na escuridão, ele se viu, há muitos anos, como uma criança, sentado sobre a grama, sonhando alto. A sensação de liberdade, de possibilidades infinitas, estava tão viva. Ele se lembrou da paixão que pulsava em seu peito, diante de um mundo inteiro pela frente. Por que então ele havia se afastado daquela criança sonhadora? Foi nesse momento que uma clareza brutal tomou conta do seu ser. A vida não era uma linha reta, mas um constante campo de escolhas. A revelação ardente, o que você busca lá fora, sempre esteve dentro de você. As amarras da rotina, as crenças limitantes, tudo fazia parte de uma ilusão que o mantinha aprisionado. Ele percebeu que o medo era apenas um reflexo de suas inseguranças, e a dúvida, um eco das vozes que insistiam em puxá-lo para baixo. Uma onda de determinação envolveu Lucas. Ele entendeu que não precisava mais da aprovação externa para seguir em frente. O poder da transformação estava em suas mãos. A vida abraçou uma nova perspectiva. Ao olhar para si mesmo, ele viu não apenas um homem comum, mas um criador de seu próprio destino. Um ciclo foi rompido. A frequência de sua mente agora vibrava em uma nova sintonia. E se a pergunta não fosse o que eu quero, mas sim quem sou eu de verdade? A jornada agora se desenhava diante dele, repleta de incertezas e novas emoções. O que mais poderia ser despertado dentro de você? Prepare-se. O caminho está apenas começando. Enquanto Lucas absorvia essa nova visão de si mesmo, algo ainda mais profundo começou a se desenhar em sua mente. Ele sentiu um tremor sutil, uma sensação que inundou seu ser de uma clareza brutal. Uma lembrança antiga, guardada em um canto esquecido de sua alma, ressurgiu. Ele se viu novamente, pequeno, em um campo florido, com um sol radiante brilhando sobre ele. Pedia ao universo que lhe mostrasse o que deveria fazer, e de repente ele se lembrou do que realmente importava. A verdadeira liberdade não é a ausência de escolhas, mas a sabedoria de escolher. Esse momento de epifania fez sua mente vibrar. A percepção de que cada um é o arquiteto do seu destino se instalou com força. A busca não era por respostas externas,
mas pela coragem de ouvir a voz interior que sempre soube o caminho. Ele percebeu que as limitações que o cercavam eram apenas projeções de medos não enfrentados. E se a dúvida que você teme é, na verdade, a porta para o seu potencial? Essa revelação foi como uma explosão de luz em sua mente. Lucas entendeu que a verdadeira batalha não estava no mundo, mas dentro dele. O que prendeu seu coração por tanto tempo era a falta de fé em si mesmo. À medida que essa nova energia o invadia, ele sentia sua alma pulsar. A perda do medo se transformou em um convite para a ação. Agora, ele não via mais obstáculos, mas oportunidades. O passado não tinha poder sobre quem ele estava se tornando. E se o que você busca está aqui dentro, esperando que você decida despertá-lo? Se que essa inquietude nova o impulsionou. Ele sabia que não havia um mapa a seguir, apenas a certeza de que o caminho se revelaria à medida que caminhasse. E nesse instante, uma promessa ressoou em seu coração. A jornada é única e o horizonte é infinito. O que mais poderia se revelar a ele? O que mais estava por vir? E assim ele seguiu em frente, não com todas as respostas, mas com a certeza de que cada passo seria guiado pela chama do propósito que finalmente começava a brilhar em sua vida. E enquanto Lucas caminhava por este novo terreno de descobertas, algo inesperado irrompeu em sua mente. Era como se uma nuvem densa, que obscurecia sua visão, tivesse se dissipado de repente. Uma lembrança longa e esquecida apareceu com intensidade. Ele, naquela manhã ensolarada de sua infância, se viando em um castelo de areia, imaginando ser o rei de um mundo sem limites. A luz que refletia na água era a mesma que agora atingia sua alma de esperança. A vida é um jogo de escolhas, gritou o eco dentro dele. E então, a revelação veio com a força de um furacão. As correntes que me amarraram não eram externas, mas internas. Eu mesmo as criei. O peso das inseguranças evaporou. O medo de fracassar se transformou em uma alavanca de ação. Ele percebeu que já tinha coragem. Sempre esteve ali, apenas abafada pelos sussurros da dúvida e do conformismo. O silêncio que antes o envolvia, agora se preenchia com a certeza de que ele era mais do que se permitira acreditar. Cada dificuldade que havia enfrentado tinha sido um professor, não um inimigo. E se eu não temesse mais o que não sei? Essa simples pergunta reverberou em sua mente, estalando como uma lâmpada que acende no escuro. A perspectiva que buscava estava finalmente ao seu alcance. Nesse momento de clareza brutal, Lucas decidiu se libertar das amarras do passado. Ele não buscava mais a aprovação do mundo ao seu redor. O que realmente importava eram suas escolhas. Um mar de possibilidades se desdobrava diante dele. A mudança não era um destino, mas uma jornada contínua. Ele percebeu que o andar na incerteza não era sinônimo de fraqueza. Esse movimento incessante era onde a vida realmente pulsava. O que mais poderia se revelar ao longo dessa estrada? Uma nova vida esperava por ele, cheia de aventuras, desafios e autenticidade que há muito tempo estava adormecida. Ele sentiu a energia vibrante do desejo e da determinação. Um desejo ardente de seguir em frente, sem mapas, sem limites, sem amarras.
E se o próximo passo gerasse uma virada ainda mais surpreendente? A linha entre sonho e realidade estava agora tão tênue. O caminho apenas começava. Enquanto Lucas se perdia nessa nova perspectiva, uma vibração profunda começou a ressoar em seu interior. De repente, um pensamento cortante e libertador atravessou sua mente como um raio. E se eu me permitisse ser exatamente quem sou? A revelação pesava como uma verdade universal. A máscara que usava para agradar os outros não era apenas um fardo, mas uma prisão invisível que sufocava sua essência. Era momento de libertar a criança sonhadora que havia sido esquecida. Com essa chave em suas mãos, uma onda de clareza tomou conta de sua alma. Lucas recordou-se do passado, quando cada dia era repleto de possibilidades, a alegria inocente de transformar cada momento em uma nova aventura. Por que eu deixei isso para trás? A dor de ter se subestimado despontou em sua consciência. Ele compreendeu que cada escolha que já havia feito, cada sonho abandonado, era um eco de seus medos não enfrentados. E o que é o medo, senão o reflexo de um potencial não explorado? Nesse instante, Lucas sentiu que não só estava revivendo suas memórias, mas se reconectando ao seu verdadeiro eu. A vida não se tratava de conformidade, mas de autenticidade. Que tal se eu deixasse de me comparar e vivesse pela minha verdade? A força dessa decisão irradiava nova energia, como um combustível poderoso para sua jornada. Agora ele sabia. A busca por propósito não era um roteiro a seguir, mas uma escolha a ser feita em cada pequeno gesto, a cada dia. E com um coração aberto e a mente louca por novas possibilidades, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. As perguntas agora não eram mais sobre o que ele queria, mas quem ele poderia se tornar ao abraçar a liberdade da autenticidade. E a vida, com sua infinidade de opções, apenas começava a se desdobrar diante dele. O que mais poderia ser revelado se ele se permitisse explorar essa nova realidade? A expectativa pulsava no ar, chamando-o a seguir em frente. Enquanto Lucas contemplava essa nova verdade sobre si mesmo, uma onda de amor e compaixão irrompeu em seu coração. Ele se lembrou de suas falhas e de todas as vezes em que se sentiu pequeno, insignificante. Mas agora, ele não via mais essas lembranças como fraquezas, mas como marcos de sua jornada. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. A vida não era um conjunto de fracassos, mas uma coleção de lições que o prepararam para esse momento. E então, como um relâmpago que ilumina o céu, veio a revelação intensa: eu sou a soma das minhas decisões, nada além disso. Cada passo, cada hesitação, cada vitória emocional me trouxe até aqui. A única prisão que eu conheci estava na minha mente. As palavras ressoaram profundamente, imitando um eco que não poderia ser ignorado. Percebeu que era ele quem havia criado suas próprias correntes. Assim, o peso do passado começou a se dissipar. E se liberássemos o medo que nos impede de viver, e se encontrássemos força nas incertezas, aquela chama de possibilidade acendeu uma luz nova dentro dele.
O que mais poderia se manifestar se ele simplesmente se permitisse ser verdadeiramente livre? E se a autenticidade que ele buscava não estivesse no mundo exterior, mas nas profundezas de seu ser? Com essa nova clareza, a expectativa pulsava em seu coração. Qual seria o próximo passo nessa dança da vida? A jornada não tinha resposta definida, apenas oportunidades a serem descobertas. E enquanto um sorriso se formava em seus lábios, ele decidiu seguir o caminho que se revelava à sua frente. Sem mapas, a pergunta agora não era mais o que ele queria, mas quem ele se tornaria ao abraçar essa nova liberdade. Depois, por aí, uma nova sensação começou a brotar dentro dele, como um broto que rompe a terra, como um broto que rompe a terra. Ele parou, sentiu o ar ao seu redor mudar. Uma lembrança súbita o atingiu com a força de um relâmpago. Aquele dia em que decidiu se contentar com menos. A imagem de sua infância voltou com clareza. Ele cercado por amigos, rindo e sonhando, a vida nas mãos e a garra de um guerreiro no coração. E então, uma revelação intensa aflorou em sua mente. As correntes que me acorrentaram não eram feitas do que os outros pensavam, mas das minhas próprias concessões. Uma clareza brutal tomou conta de sua alma. Ele percebeu que havia se diminuído para caber em espaços que não eram seus. Cada moçanço, cada desvio, tinha sido uma negociação com um eu que não existia mais. A vida não era, e nunca tinha sido, sobre seguir um script. Era sobre reescrever a história. Quantas vezes eu baixei minha voz em vez de deixá-la ecoar? Pensou. O peso de suas inseguranças começou a evaporar. O medo de fracassar se transformou em um convite irresistível para experimentar a vida. E se o que eu busquei fora estava sempre bem aqui, dentro de mim, esperando ser descoberto? A energia pulsava agora como um vulcão prestes a entrar em erupção. O caminho diante dele estava repleto de oportunidades pela frente, iluminadas pela luz da autoconfiança. Qual seria o próximo passo nessa jornada de redenção? A expectativa crescia como uma onda que se prepara para quebrar. Lucas sentiu uma força sobre-humana emergir de seu ser. A trama da sua vida começou a se desdobrar. E a pergunta que fervilhava em sua mente agora não era sobre o que ele queria, mas quem ele poderia ser se apenas se permitisse brilhar de verdade. A aventura apenas começava, enquanto Lucas respirava fundo, sentindo as possibilidades se desdobrar à sua frente. Uma nova onda de consciência invadiu sua mente. Algo que antes era uma sombra, agora estava claro como a luz do dia. E se tudo o que eu busquei lá fora estivesse, na verdade, enterrado dentro de mim? Essa pergunta ecoou em seu ser, como um despertador rompendo o silêncio da manhã. Lembranças de sua infância, quando sonhava sem medo, como um avião em pleno voo, começaram a dançar em sua mente. Eu deixei essas crianças sonhadoras se calarem. A revelação foi como uma explosão de fogos de artifício. O que me prendeu não foram as circunstâncias, mas a falta de fé em mim mesmo. Lucas percebeu que a verdadeira prisão era interna,
construída com base em medos, inseguranças e a eterna comparação com os outros. Era exatamente isso. A vida não era sobre alcançar um ideal externo, mas sobre abraçar a singularidade que sempre existiu dentro dele. O que eu realmente busco é a liberdade de ser quem eu sou, sem medo de julgamento. Ele sentiu um torrente de energia vibrando em seus músculos, uma força inexplorada que pulsava para se libertar. Esse o que falta não é um caminho, mas a coragem de abrir as portas que já estão diante de mim. Esse pensamento incendiou seu coração. As correntes que o mantinham estagnado começaram a se desfazer. Ele vislumbrou um novo amanhã, não como uma promessa distante, mas como uma realidade palpável. Se eu me permitir finalmente ser livre, e se eu caminhar em direção ao desconhecido com confiança, uma clareza brutal se estabeleceu. A vida era um convite, e a única coisa que precisava fazer era aceitar. A expectativa agora se tornava eletricidade. O próximo passo? Uma dança de possibilidades. Qual poderia ser a próxima descoberta se ele ousasse seguir seu verdadeiro eu? A jornada apenas começava. Enquanto Lucas respirava essa nova energia, um profundo silêncio envolveu sua mente. Ele se permitiu sentir a vibração do momento, como se uma sinfonia de possibilidades ecoasse em seu ser. Foi então que a epifania mais intensa surgiu, como um raio iluminando a escuridão. Eu sou o autor da minha própria história. Simples frase rompeu o ciclo de limitações que o aprisionava. Ele se lembrou de cada vez que hesitou em ser autêntico, cada vez que se permitiu ser pequeno para caber no mundo dos outros. E se a verdadeira liberdade fosse a coragem de se expor, de ser vulnerável, a dúvida que o mantinha à margem da vida não era uma barreira, mas um portal. Ele percebeu que o medo que imaginava ser uma prisão, na verdade, era uma porta aberta, esperando ser atravessada. E se essa insegurança que sinto não for meu fardo, mas meu guia, o que estava diante dele não era a sombra do passado, mas uma tela em branco, convidando-o a pintar um novo destino. Lucas sentiu uma onda de coragem ao entender que os desafios não eram obstáculos, mas convites à transformação. Cada fracasso, cada insegurança eram pinceladas de uma obra-prima chamada vida. Como seria se ele permitisse que esses momentos se tornassem a base de sua força? A resposta pairou no ar. Ele não precisava de um mapa, não precisava de permissão. Assim, com o coração vibrando de expectativa, ele avançou. Qual nova direção ele poderia tomar se se permitisse errar? E se a próxima escolha fosse feita não com medo, mas com a certeza de quem ele realmente era? A jornada estava apenas começando. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo se agitar dentro de você. A vida de Lucas é a nossa vida. Ele nos mostrou que, apesar de todas as correntes que criamos em nossa mente, temos o poder de quebrá-las. Agora, ao olhar para você mesmo, faça uma pergunta: quem sou eu de verdade? Liberte-se da pressão do mundo exterior e abrace a autenticidade que sempre existiu dentro de você. A jornada não termina aqui, ela apenas começou. Esse momento, você tem a chance de decidir a direção do seu futuro.
Não deixe que o medo ou a dúvida lhe impeçam de ir além. Você precisa se inscrever agora neste canal para continuar a desbloquear a mente e o destino que são seus por direito. Esmague o botão de like agora e mostre ao universo que você está pronto para reprogramar sua vida. E se você conhece alguém que ainda está preso em sua própria mente, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 pessoas. Inunde a seção de comentários com suas decisões, descobertas e compromissos com o seu novo eu. Este é o momento de mostrar ao universo a decisão real. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros buscadores, aqueles que estão prontos para vencer seus bloqueios e alcançar a abundância, entendem o poder de apoiar este canal com suas ações. Agora o próximo passo é todo seu. Vá em frente e brilhe.